Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem vai ver essa live. Hoje um tema muito especial, hoje é sobre endometriose, né? Uma palavra não muito comum nos ouvidos de algumas pessoas, né? Mas um tema muito importante que envolve muito a saúde da mulher, né? Então, eu acho que hoje a gente está quebrando alguns paradigmas aí, por exemplo, dois homens, né? Falando sobre endometriose e saúde da mulher, né? Para você ver, Fernando, como o mundo vai mudando. E Com depois eu certeza. gostaria que você comentasse também sobre essa situação do homem também, né? Se envolver um pouco, entender um pouco o que é endometriose, né? Porque Sim, isso pode afetar na relação entre família, né? No relacionamento entre casais, ou no relacionamento entre o pai e a filha, porque hoje em dia, né, tá comum no meio social nosso, né, os pais se separados, mas é o pai que toma conta da filha também, essas coisas, sim, e o com pai não certeza. entende, ou o pai está com a mãe, essa estrutura familiar que hoje, que é comum no meio nosso hoje, então é muito importante do homem também começar a entender o que é, e eu gostaria que você, como médico especialista na área, né, obstetria, ginecologia, né, falasse ou abordasse também um pouco sobre esse convívio familiar que é muito importante os homens, né, entender como o que é, como funciona, como identificar, né, porque quando a mulher, ela, acredito eu, né, quando ela está passando por essa situação, ela sofre calada, a maioria das vezes, né, ela tem vergonha de Sim, falar, ela não quer falar, mas às vezes a mudança de comportamento, o companheiro ou a companheira, ou a mãe, o pai, consegue perceber o que ela está passando, né? Ou identificar, ó, tá tomando médico, procura um médico especialista, entendeu? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, quem que é o Fernando aí no meio clínico. Opa, caiu. Quem que é o Fernando no meio clínico aí para gente. E se você adentra aí o assunto, pelo menos nessa questão, no resumo, o que é endometriose, para a gente começar a aprofundar o assunto. E você que estiver assistindo, tiver dúvida, pode mandar que a gente coloca aqui na tela, que dentro da medida possível, o Fernando pode responder também e participar com a gente. Boa noite, Fernando, Escapucim, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. imagina, obrigado você pelo convite. Meu nome é Fernando, sou médico ginecologista. Eu estou acostumado a tratar bastante de endometriose, eu acabei gostando bastante dessa área. Me especializei um pouco mais em pacientes com endometriose. Eu fiz toda a minha formação em São Paulo, na parte de ginecologia e obstetrícia no Conjunto Hospitalar do Mandaqui. E após isso eu comecei a trabalhar mais com cirurgias complexas, que foi a parte de oncologia ginecológica, e naturalmente eu fui acabar trabalhando com a parte de cirurgia de endometriose, porque depois eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor, mas a endometriose ela acaba envolvendo uma parte da ginecologia que são as cirurgias mais avançadas. Eu acho que o mais importante é a gente começar definindo o que seria a endometriose. A endometriose é uma doença ginecológica, obviamente, que, por definição, é quando a gente acha o tecido endometrial fora do útero. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, a endometriose por si só, ela é uma doença inflamatória. Então, para chegar nesse quadro que as pessoas normalmente têm uma ideia de que tem dor, a endometriose, a infertilidade, tudo esses é o que normalmente é mais discutido e mais ventilado na mídia e nos outros, nas familiares, nas pessoas que a gente tem o costume de conversar. Vamos tentar iniciar o porquê que acontece tudo isso. Então, a endometriose, vamos pensar uma mulher que ela sempre vai tentar engravidar, todo mês. Então, a mulher, por si só, ela por ser uma reprodutora, ela sempre está no mês, todos os meses ela está tentando engravidar.
e existe uma série de modificações hormonais para preparar a mulher para a gestação. E uma das grandes mudanças que acontecem no corpo da mulher é estimular um tecido que está dentro do útero, chamado endométrio. Esse endométrio ele é proliferado por hormônios, principalmente o estrogênio, e ela se prepara para engravidar. O organismo já entendeu que não engravidou, e ele precisa renovar esse processo. Todo mês ele faz esse processo. E aí vem a menstruação. É quando você vai descamar o endométrio, vai renovar esse interno de dentro do útero. E aí, quando você faz isso, para que aconteça essa descamação, existe um processo inflamatório para que esse tecido solte e saia em forma de menstruação. Então, toda a menstruação é um processo inflamatório. Para que a gente chegue à endometriose, aonde que vai encaixar isso, a gente começou a descobrir, né, a medicina começou a descobrir que existiam tecidos de endométrio fora do útero. Então, no intestino, na bexiga, no ovário, em vários outros lugares da cavidade abdominal. E esses tecidos, da mesma maneira que dentro do útero, eles também são estimulados hormonalmente. E eles também vão inflamar no período menstrual. E esse é o grande motivo e a grande definição da própria endometriose, que é você ter o tecido do endométrio fora do útero, inflamando. Doutor, um momentinho só, que sua fala, seu microfone sumiu. Seu microfone, sua voz sumiu. Fala. Também não estou te escutando. Espera aí. Tá me ouvindo? Fala agora. Eu também não estou te conseguindo escutar. Ih, ferrou. Espera um pouquinho só. Fala de novo. Não, man, também não me escuta? Ih, caraca. Espera aí. Tá me ouvindo agora? Nada? Tenta desconectar e entrar de novo para ver. Eu peço para o pessoal que estiver me ouvindo, me dá um ok aí, se está escutando a minha voz. O doutor teve, acredito eu que seja, pode ter sido com ele ou comigo, se o microfone dele ou o meu tá funcionando. Eu estou te escutando já. Ah, agora sim, voltou. Aí, beleza. Deu um tilt aí. Deu uma falha. Você consegue voltar? Você estava falando da questão que dá uma inflamação Isso. e vem a Então, no menstruação. final das contas, a endometriose ela é um tecido do endométrio que apareceu fora do útero e provoca um processo inflamatório mensalmente, por exemplo. Então, é nesse sentido que acontece a endometriose. Ok. Doutor, essa é a parte clínica, né? Que faz um resumo da parte clínica que a gente consegue, você conseguiu resumidamente explicar para a gente como funciona tudo o que acontece no organismo da mulher. Mas como que é fácil identificar, não é fácil identificar? O que a mulher sente? O que a mulher sente
quando está acontecendo esse problema de saúde? Que reação que ela demonstra? Então, qual é o problema da endometriose, né? O mecanismo inflamatório foi o que eu falei. Só que na maioria das vezes as mulheres vão descobrir a endometriose quando elas estão tendo sintomas. E o sintoma da endometriose, na maioria das vezes, então na 80% das pacientes, elas vão ter dor pélvica menstrual de forte intensidade. Normalmente esse é o quadro inicial ou é aquele quadro que vem se acumulando, progredindo. Então é uma dor menstrual fora do que teoricamente seria o normal, e essa é a grande discussão, né? E que vai sendo progressivo, cada vez está piorando, né? E aí vem o lema de você tentar descobrir as mulheres que têm endometriose, que é dizer que ter dor não é normal. E aí essa é a grande dificuldade. Porque, teoricamente você tem menstruações que são dolorosas. Normalmente uma mulher sente cólica na menstruação, pelo próprio processo inflamatório que eu falei antes, da própria menstruação, não do tecido que estava fora. Então, como que a gente consegue diferenciar a dor que não é menstrual, que é da endometriose, ou da dor da menstruação, que teoricamente seria normal, aquela cólica? É uma cólica suportável. A cólica menstrual é aquela cólica que a mulher sempre teve, que não piorou, que ela consegue controlar, que ela não perde as funções diárias dela, que ela não consegue, que ela não precisa ficar tomando 2, 3 tipos de medicações para tentar aliviar. Porque a Mas história sentir dor é normal ou não é normal na menstruação? É normal que se tenha um incômodo. Aí que é a grande. O que é dor e a quantidade e a intensidade dessa dor, que é difícil da gente conseguir explicar. Mas é muito. A ideia de se observar uma possibilidade de endometriose é a mudança do comportamento. Então, é normal uma menina jovem que acabou de menstruar ter uma cólica forte? É normal. Porque ela está iniciando o processo menstrual, ela tem uma irregularidade menstrual, ela ainda não tem uma coordenação de todo o mecanismo menstrual dela, então é normal que ela tenha uma menstruação mais intensa, mais dolorosa. A tendência, até os seus 16, 17 anos, 2, 3 anos depois que ela começou a menstruar, existe uma tendência à normalidade, uma tendência mais a uma estabilidade. Se essa paciente começa cada vez ela tem uma menstruação mais dolorosa, cada vez esse processo menstrual é tão sofrido, isso não é normal. Essa é a nossa. Tá me escutando? É aquela coisa que você fugiu. Sumiu. Entra de novo. Melhorou? Sumiu a voz. Sumou. Faz de novo, sai e entra de novo. Saiu. Deu certo? Deu. Agora voltou. Então, e aí você conseguir falar o que é uma menstruação ou o que é uma dor normal é essa linha tênue entre você perceber que piorou ou que é muito fora do controle, uma coisa muito acima do que poderia ser controlado. Mas clinicamente com os exames, consegue separar isso? O que é endometriose ou o que é menstruação? Primeiro eu preciso ter a suspeita, né? Então, a primeira coisa que leva uma mulher a procurar o ginecologista pensando, ou que eu vou, como ginecologista, descobrir se ela tem ou não tem endometriose, é o quadro de dor. É um quadro que foge um pouco da normalidade da mulher, tem alguma coisa de estranho. Essa é a primeira, teoricamente, a primeira facilidade de chegar à ideia de pensar em endometriose. Para eu diagnosticar endometriose, eu preciso pensar em endometriose. Então, a partir
saber a possibilidade que possa ser um quadro de endometriose vai me levar a ter o caminho do diagnóstico. E esse Aquela diagnóstico... TPM que dura o mês inteiro, essa é o quadro mais crítico? Não tem nada a Nada a ver. ver com o que eu falei. Não. Pensa, a endometriose é um processo inflamatório. Okay. Então, essa paciente ela está inflamada muito mais do que o normal. E na grande maioria das vezes, principalmente no início desse processo, está muito relacionado com o processo menstrual. Existem pacientes com a evolução da endometriose que acabam tendo dor crônica, que nunca melhora, é uma dor arrastada. Sim, tem esses outros quadros, mas a princípio, aquilo que vai me dar o alerta, aquilo que vai fazer com que a paciente fale, poxa, eu acho que eu posso ter uma endometriose, é aquele quadro menstrual que foge do normal. Aquele quadro menstrual que não o aumento do volume menstrual, o da cólica, tá doendo demais, eu tô com muita dor abdominal. Isso, com o tempo, começa a trazer outros sinais. Então, por exemplo, a barriga distender, ficar inchado. Se as pessoas colocarem na internet, começarem a procurar um pouquinho sobre endometriose, vão ver que tem muita gente que fala sobre a endobarriga. Na verdade, simplesmente o abdômen fica tão inflamado que ele distende, ele fica inchado. Então, a mulher no período menstrual fica extremamente distendido, o abdômen aumentado, pelo processo inflamatório. Então, a grande sacada de você falar assim, essa paciente pode ter endometriose, são os quadros que estão piorando, principalmente do ponto de vista de dor e essas modificações. Aí, como que eu vou saber? Como que é o diagnóstico da endometriose? Obviamente que dentro desse quadro clínico já me chama atenção, mas na maioria das vezes, clinicamente, examinando a paciente, você tem condições de suspeitar, principalmente um médico mais treinado, que já está acostumado a examinar uma paciente com endometriose, ele consegue detectar esse tipo de coisa. Mas a paciente, normalmente, ela vai ter alguns exames que são específicos e que possam melhorar esse processo de diagnóstico. São 2 exames. Ultrassom com preparo intestinal. O que é isso? É um ultrassom transvaginal. Não é o ultrassom transvaginal mais comum, aquele que se faz de uma forma mais habitual. Não é esse tipo de ultrassom. Você precisa de um médico especializado que tenha uma formação sobre um ultrassom avançado, combinado com todo um preparo, principalmente intestinal, porque eu preciso esvaziar o intestino, diminuir a quantidade de fezes ou de gases dentro do intestino, e aí com o ultrassom e com esse tipo de profissional, ele consegue avaliar determinados lugares, determinadas posições do tecido de endometriose. Tá me escutando? É que às vezes dá uma piscada no teu negócio, aí quando acontece isso, perde o sinal. Mas tudo bem. Só para aproveitar o embalo aí, a Gila mandou aqui um aumento uterino. Tem a ver com... Não com a endometriose. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a endometriose não tem a ver com a parte uterina. Ela tem a ver com a parte extrauterina, fora do útero. Por isso que é muito importante a entender que o diagnóstico de endometriose é a presença de células de endométrio fora do útero. Existe uma outra entidade parecida com a endometriose, chamada adenomiose, que pode causar isso. E eu juro que eu explico daqui a pouco. Então, como é que eu vou diagnosticar o ultrassom com preparo intestinal ou um ultrassom avançado para mapeamento de endometriose? Ou a ressonância magnética também com toda uma formatação do próprio aparelho e também com preparo intestinal. Então, são os 2 exames de padrão ouro que a gente consegue detectar as lesões, esses tecidos que estão fora do útero, causando esse processo inflamatório. Então, por que eu consigo diagnosticar? Porque, vamos imaginar uma coisa, o raciocínio em cima do porquê que acontecem as coisas que faz a gente entender aonde que a gente consegue achar esse problema. A partir do momento que eu tenho, por exemplo, no intestino, vamos dar esse exemplo, em cima do intestino você tem esse tecido, e esse tecido ele constantemente está sendo inflamado.
Então, imagina você pegar um bombril e esfregar uma área do seu corpo toda vez que a mulher estiver menstruada. Vai chegar um período que aquela área que você está esfregando, ela está toda hora se machucando e consertando, se machucando e consertando. Isso provoca um processo de cicatrização mais grosseira, fibrótica. E aí que vem as lesões e os nódulos de endometriose. São tecidos de cicatrização inflamatórios que são endurecidos, que começam a causar uma alteração local tecidual e que provoca uma série de sintomas dolorosos naquela área, porque está inflamado. Imagina quando todo mundo que já operou alguma coisa, onde tem a cicatriz, sabe que é uma cicatriz dolorida, uma cicatriz incômoda. E aí isso está acontecendo dentro do abdômen. Então tem lá os nódulos, tem as áreas específicas da lesão de endometriose que nesse ultrassom e nessa ressonância talvez a gente consiga enxergar e daí da frente você consegue conduzir a paciente para um tratamento, além de saber e confirmar o diagnóstico. Há 20 anos, 15 anos atrás, antigamente o diagnóstico era a visualização. Então, na história da medicina, o médico começava a enxergar dentro da barriga os focos. Então, quando você está lá dentro da barriga, você vê lá no tecido que era para estar de um jeito, você vê áreas específicas com sugestivas de endometriose. Essa prática depois com a laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo dentro do abdômen, você também tinha, então tinha as mini laparoscopias ou as laparoscopias diagnósticas, que você olhava dentro da barriga só para falar, olha, tem lá um negócio lá que eu acho que é endometriose. Com o passar e o avançar da endometriose, a gente começou a não precisar mais disso e ser muito melhor o diagnóstico, tanto com o ultrassom avançado como o da ressonância. Então, isso foi mudando, que permitiu a gente não precisar operar a paciente para ter o diagnóstico de endometriose. Coisa que, por exemplo, no SUS, atrapalha. Porque existem certas medicações, para eu provar que uma paciente tem endometriose, o SUS ou o sistema de saúde, Ministério da Saúde, ele precisa do anátomo patológico, ele precisa do fragmento da endometriose para eu mandar para o laboratório para dizer no fragmento, essa paciente tem endometriose. Para eu provar que essa paciente tem endometriose, por exemplo, poder liberar uma medicação de alto custo. Coisa que eu não precisaria se eu tivesse um exame mostrando isso. Então, isso está desatualizado, por exemplo. Isso já é um problema. Mas o exame existe? O exame existe? Qual exame? Esse de exame que você falou. Você tem o exame padrão Tem, ouro que mas você eu falou, preciso né? operar a paciente. Eu preciso ter um pedaço do tecido para mandar para o laboratório. A anatomia patológica é quando você pega um tecido, manda para o laboratório, o patologista vai colocar na lâmina, e na lâmina ele vai falar, isso aqui é um tecido de endometriose. Existe isso. Para você, por exemplo, fazer um tratamento farmacológico com uma medicação de alto custo, que é, por exemplo, o Zoladex, que é o nome comercial, tem o acetato de goserrelina. E o Estado paga essa medicação. Uma ampula dessa custa R$1.000, R$1.500, R$1.600. E o governo dá essa medicação. Só que ele só libera essa medicação para paciente com endometriose desde que ela apresente o anátomo patológico. Então, ela precisa ser operada para você conseguir. Sendo que eu, com exames de imagem, eu consigo demonstrar que essa paciente tem endometriose e eu poderia usar essa medicação como um possível tratamento. Então, é complicado quando você Mas tem esse tipo de... O SUS, ele consegue, por exemplo, de que você... O SUS, ele quer que você faça esse exame patológico aí, né? Na verdade, assim, por uma questão burocrática, ele quer que você apresente essa comprovação da endometriose para ele liberar... Mas ele financia? O quê? A cirurgia? É. Não, financia. Não é questão, não é essa. A questão é assim, eu preciso de uma amostra tecidual para falar que é endometriose. Como eu operei, em que situação que eu operei, ele só quer aquela para ele poder liberar a medicação. Então, você apresentou, lógico, um relatório clínico da paciente, mas você precisa ter essa comprovação para ele conseguir liberar a medicação e eu tratar. Essa medicação é fundamental? Não, não é que ela é fundamental, mas ela faz parte do arsenal de tratamento.
Tem algumas pacientes que se beneficiam com essa medicação. Só estou dizendo assim que isso está mudando, então precisa mudar, atualizar esse tipo de exigência para isso. Já é antigo, bem antigo, para que você consiga usar, por exemplo, essa medicação sem precisar operar a paciente. Porque isso é outro mito que toda paciente com endometriose precisa de cirurgia. Não é isso. Cada vez mais a gente entende a complexidade da cirurgia, o custo dessa cirurgia, o custo operacional da saúde pública ou mesmo privada, é um custo elevado de cirurgia e muitas vezes não é tão benéfico como o próprio tratamento clínico. Então, cada vez mais a gente tem que ser muito prudente em manejar a paciente com endometriose, porque ela é uma paciente crônica, ela é uma paciente que não vai mudar a maneira de ser. O organismo dela desenvolveu a endometriose por um motivo. E esse motivo, ele não vai sumir de um dia para o outro. Então, operar a paciente, é um exemplo, acabei entrando nesse tema, mas é porque é importante entender que não é só a cirurgia que muda a vida da paciente ou que muda o curso da doença. Então, o que eu acho legal falar dentro dessa live é assim, para você ter endometriose, a mulher ela precisa de uma série de fatores, uma série de acontecimentos que, em conjunto, fazem com que ela desenvolva endometriose. Então, por exemplo, fatores imunológicos. O organismo dela permitiu com que haja isso. Porque dentro de uma situação mais adequada do organismo, ele vai identificar que tem um tecido que não era para estar ali e vai eliminar esse tecido. E no caso dessa paciente não existiu isso, então é uma falha imunológica. Existe uma propensão genética pessoal, não uma genética que ela herdou da família dela. Então, o organismo dela houve algumas alterações genéticas na sua formação que permitiu que isso é mais um motivo para ela poder desenvolver endometriose. O outro mecanismo, que ele é uma das teorias mais antigas da endometriose, é a menstruação retrógrada. A mulher, quando ela menstrua, uma parte daquele tecido com o sangue reflui para as trompas para dentro da cavidade. Só que isso acontece na esmagadora maioria das mulheres, e nem todas elas têm endometriose. Então, o que eu quero dizer é, você tem uma série de mecanismos que facilitam acontecer essa doença, e junto disso, vários mecanismos inflamatórios. Isso inclui alimentação, isso inclui bebida alcoólica, cigarro, vida sedentária, todo o impacto emocional que uma pessoa pode ter provocando um estresse, liberando substâncias inflamatórias. Então, o que a endometriose acabou trazendo para a tona hoje em dia é o como todos nós, de uma maneira geral, mas principalmente essas mulheres, nós somos inflamados. Nós temos um processo inflamatório que constantemente está acontecendo. E para a paciente com endometriose, isso vai aumentar e piorar a doença dela. E aí entra a parte do tratamento clínico. Então, se eu tenho uma doença que ela é inflamatória, eu tenho uma doença que depende de mecanismos inflamatórios, como a menstruação, como uma alimentação errada, como um estilo de vida mais inflamado, se eu tiro ou elimino esses mecanismos, eu vou começar a diminuir o processo inflamatório dessa paciente. E assim eu consigo tratar a paciente. Então, hoje, o melhor tratamento para endometriose, independente se essa paciente pode ou não pode, deve ou não deve ser operada, é desinflamar a paciente. Fazer com que ela não tenha o mecanismo inflamatório ou mensal pela menstruação, ou pelas outras vias que existem que a gente sabe hoje em dia. Eu sei que o tratamento depende de cada pessoa, né? Tem variação de cada pessoa, mas uma média mais ou menos que esse tratamento que você citou clínico aí, ele tem de início e fim, uma média mais ou menos, 3 meses, 6 meses, ou depende de cada pessoa? É para sempre. Tirando a parte menstrual, porque a mulher não pode, ela vai ter um momento que ela vai querer engravidar,
ela não necessariamente precisa usar hormônio o tempo todo, mas a gente normalmente vai instituir um tratamento para manipular ou mexer na menstruação dela. Obviamente que no começo, sim, porque a menstruação é o grande momento que ela tem a piora do quadro. Então, na hora que você mexe ou suspende a menstruação dessa paciente, você automaticamente melhora o prognóstico dela, os sintomas dela de alguma maneira. Só que isso é o start. Eu vou melhorar de uma maneira global aquele pior momento dela. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso começar a agir em todas essas frentes. Então, por exemplo, alimentações. Hoje existem uma série de nutricionistas que são especializados, estão se especializando em alimentação não inflamatória. Quais substâncias, quais alimentos que melhoram o processo inflamatório? Quais alimentos desinflamam essa paciente? Então, cada vez mais você tem uma gama de nutricionistas que estão se especializando para ajudar essas pacientes. E cada vez mais os estudos mostram que essa mudança alimentar causa um impacto muito alto nos sintomas da paciente. Ela tá menstruando ou não menstruando, faz uma diferença brutal na vida. Oi? Deixa eu fazer a pergunta. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô. Você falou agora mesmo que recentemente isso está acontecendo. Esse recentemente é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Nos últimos. Não, Não, tá assim. A endometriose já não é uma doença. É uma doença um pouquinho mais nova. Principalmente os avanços da endometriose, eles vêm acontecendo nos últimos 10, 15 anos, de maneira cada vez mais intensa, porque começou a divulgação maior, começou a ter um impacto financeiro maior em todos os segmentos, e você traz isso, o impacto do trabalho, do impacto do convênio. O próprio convênio começa a perder muito dinheiro com a paciente com endometriose. O SUS começa a ter uma sobrecarga, que é o que está acontecendo. Então, você começa a ter uma série de mudanças tão importantes no âmbito de saúde pública que você começa a ter um investimento maior nessa área. E aí, com a evolução desses investimentos e desses estudos, então, dos últimos 10, 5 anos, isso cada vez é mais prevalente. Eu estou formado há 10 anos, 11 anos. Nesses 11 anos, a gente consegue enxergar uma mudança brutal do comportamento da doença, do comportamento do tratamento dessa doença. Isso faz muita diferença. Você se relatou recentemente que não precisa, a grande maioria não precisa de cirurgia. E chega relatos. Não é que a grande maioria. A gente tem que começar a ser muito racional na cirurgia. Não é que a maioria precisa e a maioria não precisa. A questão é o porquê operar essa paciente. Então, vamos entrar na área da cirurgia. Você tem algumas indicações, algumas orientações de indicação dessa cirurgia. O que acaba fazendo a gente operar mais essas pacientes? É a refratariedade sobre o tratamento. Então, a paciente faz o tratamento clínico e não melhora. Ela melhora a alimentação, ela melhora o estilo de vida, ela toma um hormônio para tentar bloquear a menstruação, ela faz tudo que está dentro do alcance dela e, mesmo assim, o mecanismo de dor dela não melhora. A partir do momento que acontece isso, a cirurgia vira uma opção. Então, uma das grandes indicações cirúrgicas é a falha do controle ou do tratamento da endometriose. A segunda grande indicação das cirurgias envolve muita parte de fertilidade. Eu preciso entrar um pouquinho nesse mérito com você. Fica à vontade. A infertilidade, ela acontece na endometriose porque a paciente que com endometriose pode desenvolver infertilidade, porque além de todo esse mecanismo inflamatório que atrapalha o próprio mecanismo de gestação, isso atrapalha, tem
um mecanismo que vai atrapalhar o encontro do óvulo para dentro da tuba, que vai encontrar com o espermatozoide. Tudo isso depende de mecanismos químicos que, quando você tem esse processo inflamatório muito aumentado, isso fica prejudicado. E, além disso, que é a outra grande causa, é a alteração anatômica. Lembra que eu falei que você vai tendo um processo inflamatório, cicatrização, nódulos, você começa a ter aderências, você começa a destruir toda a anatomia que a mulher tem. E isso atrapalha completamente o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a partir do momento que acontece isso, às vezes, em determinados casos, a cirurgia ela precisa ser realizada para possibilitar com que essa paciente consiga engravidar. Então, é uma das outras indicações. E a terceira e muito importante indicação é quando as lesões de endometriose elas afetam a função de um órgão. Então, por exemplo, você tem uma lesão no intestino, a ponto de ir reduzindo esse intestino e essa paciente começar a ter muita dificuldade para evacuar. Então, a ponto de, às vezes, obstruir o intestino dessa paciente. Então, antes que você tenha uma obstrução intestinal, você vai operar essa paciente. Parou. Parou de novo. Entra e sai de novo. Não, parou. Não estou te ouvindo. Tá. Avisar o pessoal aí que o Dr. Fernando já vai voltar aqui e vai estabelecer quando a volta já. Um momentinho só. Quero agradecer aqui também, já aproveitando, né, o Joel, a Simone Scapcin, Cláudio, Cláudio Tótaro, Lucas Fernando, a Gilla, quem mais está aqui? O Eduardo Oliveira, a Juliana também está aqui e o Giovanni também está aqui. Quero agradecer a todo mundo aí. Por estar comentando e compartilhando essa live. Se você quiser que o Dr. Fernando também comente alguma coisa específica, mande sua pergunta aqui na live que aí eu coloco aqui na tela também para ele responder dentro da medida do possível.
Vê se melhorou. Tá me ouvindo? Tô, melhorou? Melhorou. Eu Estamos troquei aqui de de, novo. eu troquei de lugar aqui. Você estava falando da questão de obstrução do intestino. Isso. Não só qualquer situação em que afete um órgão da paciente. Por exemplo, tem o ureter. O ureter é uma parte é um canalzinho, né, que leva a urina do rim para a bexiga. Se você tem uma endometriose de ureter que fecha o ureter, ele para de descer o rim e aí você pode perder o rim, por exemplo. Então, a endometriose ela acaba sendo um potencial complicador dependendo de qual órgão ele está acometendo. Então, essa é uma das outras indicações de cirurgia, é quando existe um risco de uma complicação grave para uma paciente. Doutor, mas porque eu escuto mulheres relatando que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando numa fila aí de cirurgia, não sei, de consulta. E quanto tempo isso afeta? Você está diagnosticado. Quanto tempo isso vai afetando e vai piorando a situação se não for tratado logo? Aí que tem o grande problema, no final das contas, né, da saúde pública. Vamos pensar em SUS. O SUS, ele, por uma questão financeira, e aí eu entendo o lado do SUS, não sou. Eu tenho que ter essa visão financeira, por quê? Vamos pensar quanto custaria uma cirurgia de endometriose particular. Então, vamos imaginar uma paciente que tem uma lesão intestinal. E essa lesão intestinal está obstruindo o intestino dela, eu preciso tirar essa endometriose dela. E eu vou pegar e vou tirar um pedaço do intestino dessa paciente, vou usar um aparelho, alguns aparelhos que fazem essa ressecção, tira laparoscopia, eu tenho a videolaparoscopia, eu tenho que ter o aparelho de videolaparoscopia, as pinças, a energia. Então, se você for botar no papel o valor de material, chega a 12, 13, 15 mil reais só de material. Isso para um Mais paciente. Uma para paciente. uma paciente. Aí mais o custo operacional, de sala de centro cirúrgico, de aparelhagem que não. Esses 15 mil reais, 12, é de material descartável. Existe todo o custo do material permanente, que está no hospital. Eu tenho tempo de sala, eu tenho capacitação profissional. Todos os profissionais envolvidos que mexem com isso, que custa dinheiro. Eu tenho a internação da paciente, que vai ser uma internação mais prolongada. Então, se você botar no papel, uma cirurgia dessa chega a custar 30, 40, 60 mil reais. Isso no particular. Para um convênio, bem parecido. Sai uma cirurgia dependendo até da negociação de aparelhos e tal, você baixa um pouquinho esse valor. Imagina para o SUS quanto isso vai custar. E aí você começa a ter uma gama muito grande de capacitação profissional e de aparelho mais específico, de atenção terciária, quaternária, da escala do SUS. Então, isso vai ser direcionado para hospitais especializados. E aí você vai pegar lá em São Paulo, Pérola Byton, você pega a Santa Casa de Saúde de São Paulo, você pega a Unicamp, a Unifesp, a HC, você vai pegar os grandes centros, onde você tem formação escolar, de ensino da medicina, que vai ter dentro disso, que existe todo um investimento para que isso aconteça, e aí você vai direcionar esses pacientes para lá. Agora, imagina quantas pacientes precisam ir para lá. Qual é o volume de pessoas que vão procurar esse serviço? E é o que acontece. Então, você tem muitas pessoas, o estado inteiro, estado de São Paulo inteiro, sendo direcionado a 4, 5, 6 centros. Eu não sei quantos centros hoje em dia, eu não tenho noção quantos centros de especialidade que tratam endometriose aceitam pacientes. E o volume de pacientes. Quantas pacientes a gente consegue operar numa semana? Então, quando você começa a entrar nesse detalhe, você vai acabar tendo uma fila muito grande. Tem muito. Aproveitando aqui, ó, a Juliana falou que é uma dor insuportável. Imagino. Certo? O Cláudio Totra aqui falou: como prevenir? Tem como prevenir isso daí?
pelo raciocínio, por tudo que a gente agora entende, é hábito de vida, é estilo de vida, é cada vez a gente ter menos inflamação. Existe uma pergunta que eu escuto todos os dias. Poxa, mas então aumentou o número de casos? Sim e não. A gente aumentou o número de casos ou porque a gente diagnosticou mais. Você tem mais pessoas pensando em endometriose, mais pessoas pedindo exames, mais pessoas fazendo exame. Então você tem mais diagnóstico. Mas também, se você for avaliar de um outro ponto de vista, a nossa vida é uma vida pior no ponto de vista inflamatório. Você tem quantos anos, Gustavo? Desculpa perguntar. 40. 40. Eu tenho 39. A gente tem mais ou menos a mesma idade, sou de 84. Eu sou de uma geração em que a gente. Nós somos, doutor, nós somos. Nós somos de uma geração que a nossa mãe nos tratava com alimentos que hoje a gente considera que não faz bem. Mas elas não sabiam, porque a informação que era passada para elas é que aquilo era bom. E a mãe dela não tinha esses alimentos. Então, são gerações que foram sendo expostas a mecanismos inflamatórios, alimentares, hábitos de vida, pessoas mais sedentárias, contato com maiores substâncias tóxicas, substâncias que não são tão boas, substâncias industrializadas. Então, quando a gente começa a enxergar como que a gente vive e como meu avô vivia, a chance das pessoas da minha idade terem endometriose milhões de vezes maiores do que a chance da minha avó ter endometriose. Pelos estímulos que existiam, mas existia a doença. É que ela só não era diagnosticada e não era desse jeito, mas a incidência da doença era menor. Assim como hoje em dia a gente tem mais câncer. A gente tem mais câncer porque está tendo mais mecanismos que provocam o câncer. E a endometriose é igual. Então, como prevenir a endometriose é um hábito de vida, é tentar diminuir os mecanismos inflamatórios que vão piorar uma tendência genética dessa paciente, uma tendência orgânica dessa paciente. Existe relação genética, a mãe mandar para a filha mandar para a filha, e assim por diante. Não existe uma relação estabelecida de maneira forte, mas tem toda uma tendência. Uma mulher que tem mais chance que a filha tenha, é mais ou menos isso. Mas outra pergunta para você. Isso você falou do custo, né, da cirurgia, custo clínico, custo operacional. Existe, não sei, na sua área aí, tem muito médico especializado na área, por exemplo, no SUS. Vou pegar Pindamonhangá, por exemplo. A pessoa passa no clínico geral, vai para o especialista, aí chega no especialista, não, vamos tirar outras cidades aí, a pessoa não tá preparada tecnicamente para fazer o diagnóstico e ela corre o risco de estar tratando de maneira diferente. Vai demorar o tratamento. Por isso que hoje em dia a estatística da Sociedade Brasileira de Endometriose é que a janela de diagnóstico, do momento que essa paciente começa a ter principais sintomas até ela receber o diagnóstico, a janela é de 8 anos em média. Então isso é um dado muito ruim. Por isso que foi criado até o Março Amarelo. É que nem todos esses meses de conscientização de algum tipo de doença, porque a partir do momento que você aborda o assunto, a partir do momento que você veicula o assunto, as pessoas pensam na doença, questionam algum médico, e esse médico, por mais que ele não seja capacitado, ele vai acabar indicando essa paciente para alguém, ou para algum serviço, ou para algum centro, que possa começar o trajeto do diagnóstico. Então, qual é o grande... Hoje é difícil? Mas era muito pior. Você falou desse mês amarelo, né? Hoje, para mim, né, na minha visão prática, né, se você cria uma data ou uma referência, um mês, né, para tratar como referência e para trazer mais evidências sobre o tema, e você falou mesmo, para levantar mecanismo, trazer médicos, o órgão público, quando ele cria essa data, eu acho que ele tem que pegar o mês e tratar com responsabilidade, trazer mais ênfase, não só como data comemorativa, mas trazer os médicos, amigão, você conhece, você está apto, você tem treinamento. Se o poder público é responsável pelo médico, né, se o médico está concursado dentro de um órgão público, se o cara não é especializado,
dentro do mês, paga uma especialização pro cara, dá uma palestra, traz uma palestra, entendeu? Sei lá, ou leva o cara para fora, essas coisas, entendeu? Entra dentro, mas aí a gente vai falar sobre a estrutura pública de saúde. De uma maneira geral deveria ser feito isso. Não é feito. Eu não conheço, ninguém nunca me falou que existe algum tipo de capacitação ou de melhora da capacidade profissional de um médico dentro do serviço público. Eu nunca vi nenhum tipo de incentivo, a não ser da parte administrativa. Mas tirando isso, da parte técnica de qualquer tipo de especialidade, eu nunca vi um incentivo ou uma ajuda governamental para que aquele médico melhore a sua capacidade técnica. Eu nunca vi isso. A não ser dói muito no meu ouvido, doutor, seja de qualquer doença, né? A pessoa relatar que está 1 ano esperando, seja qual for a doença, 2 anos esperando, 3 anos esperando. Então, tipo assim, é empatia, sabe? Pô, se uma pessoa, 2 pessoas estão esperando todo esse tempo, mas o que está fazendo a esperar? Ah, falta médico, falta equipamento, falta dinheiro. Dinheiro não falta. Para mim, o órgão público, dinheiro não falta. Ele é mal distribuído. Não, eu acho que acaba faltando, não é nem só o dinheiro, mas é a estrutura. Porque você precisa... A endometriose, por exemplo, não é uma doença que você consegue ter vários profissionais capacitados. Porque você tem poucos lugares de aprendizado. Agora sim, então hoje, por exemplo, hoje em Barretos está tendo um curso de um órgão privado chamado IRCAD, que é um órgão francês que tem no mundo inteiro. Lá dentro, lá naquele Hospital do Amor, lá do Hospital de Barretos, atrelado ao hospital, tem um centro de capacitação técnica que você paga e vai lá aprender sobre endometriose, cirurgia, uma série de outras coisas. É uma capacitação que existe lá. Um curso desse é de 8 a 10 mil reais. Então, o médico que quiser ir lá, eu fui faz 5 anos, até um pouco mais, eu fui lá para aprender sobre isso, melhorar minha capacidade profissional por minha conta. Eu nunca vi alguém... Você falou 8 mil reais, 10 mil reais. O que é 8 mil reais e 10 mil reais? Vou pegar para uma prefeitura para colocar na mão de um especialista. Que manda, né? 1 por ano. Sei lá quantos médicos tem a prefeitura de Pinal. Esse ano você vai, no próximo ano você vai, no próximo ano você vai. Eu concordo com você, mas é mais fácil, em vez de você fazer isso, é mais fácil você começar a traçar políticas públicas. Por exemplo, a gente está pensando em Pindamonhangaba. Você tem Taubaté. Eu trabalho no hospital universitário. Certo. Tô lá no hospital universitário. Lá, hein? Tava com problema lá, hein? Tava com problema lá. Não é que está. Mas, vamos lá. Você tem um hospital escola, você tem um hospital universitário, onde você está atrelado à faculdade de medicina de Taubaté, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia, tem 24, acho que são 24 residentes hoje lá. É muita gente. Você tem ambulatório que atende o vale inteiro. Sim. Eu atendo, vem gente de lá do fundo do vale, vem gente da serra, vem gente de tudo quanto é lugar lá. Só não vem gente de Atibaia, né? Mas aqui da região do eixo, aqui vem todo mundo. Por que não fazer um ambulatório de tratamento clínico? Eu não preciso só operar. A paciente que precisa operar, ela tem o direito de ter um tratamento clínico. Então, eu tenho meu ambulatório lá cirúrgico, que não posso operar endometriose porque eu não tenho material para isso. Mas a paciente é indicada para mim. Então, o posto de saúde manda a paciente de endometriose para mim. O sistema sabe que eu não vou operar. Mas a paciente... que manda? Aí você pergunta para o sistema. Mas aí o paciente vai para sua mão e o que você faz com o paciente? Se fosse normalmente, é bater voltar. E voltar. Bate, a senhora não pode ser tratada aqui porque aqui não trata endometriose. Cartinha de encaminhamento ao centro de endometriose, a senhora volta para lá, para a central de vagas, a senhora tem que fazer... Você entendeu? Isso, aí eu tenho que fazer um relatório, porque eu faço isso para todo mundo. E assim... Aí vai para São Paulo, aí tem que ir para São Paulo. Aí vai para o centro de endometriose. Aí fica naquela fila gigante. Porque eu vou te explicar, às vezes, a coisa como é meio burra, no bom sentido. Está escrito lá no encaminhamento, cirurgia ginecológica. Que é teoricamente o cara tem o raciocínio. Cirurgia cirurgia ginecológica. E ele coloca o CID, né, que vai regular lá, o CID de endometriose,
Quem vai fazer a regulação, está escrito assim, cirurgia ginecológica. Ele vai lá no... Aonde tem ambulatório de cirurgia ginecológica? Lá em Taubaté. Manda para Taubaté. Entendi. Aí Aí você chega... fala, endometriose não é aqui, endometriose é em outro lugar. Isso. O cara tira o problema, literalmente tira, isso se chama na administração, tirar o problema da mesa. Não, mas depende. Não sei se o cara é bem orientado, não sei se ele tem essa orientação, não sei se ele sabe o que eu estou falando. Essa é a diferença. Então, você, a partir do momento que se você tem a DRS, sei lá eu quem, consegue entender que existe este problema, tem que ter uma orientação para o sistema de regulação de vaga. Olha, quando bater aqui o CID de endometriose, não pode ir para cá, tem que ir para tal lugar. Está escrito, é só ler o quadro clínico da paciente. Mas tá lá no encaminhamento, tá, paciente com dor pélvica crônica, possível endometriose. Pô, você leu isso aqui, você já sabe que não tem ambulatório para tratar isso aqui. Mas a paciente vai ser encaminhada para mim. Aí demora o período para chegar para mim. Já tem esse período, esse gap. Aí eu vou colocar ela. A fila atualizada que eu soube há pouco tempo atrás é de 5 a 8 anos. Do sistema de São Paulo. Agora, tem gente que... Aí eu explico para o paciente. Vai atrás do Papa, vai atrás do vereador, vai atrás do secretário, vai atrás da assistente social. Tem que conversar com alguém. Porque alguém precisa ajudar essa pessoa. Não tem o que fazer. Não consigo. E nesse 8 anos, a pessoa não pode fazer o tratamento clínico. Então, aí que tá. Porque ela cai naquela área de fazer a cirurgia para saber, para ganhar lá a responsabilidade de tomar o remédio. Não. Essa daí eu falei uma coisa só da medicação, não tem nada a ver com o tratamento clínico. Mas aí que vem a minha questão. Por que não se faz um ambulatório de tratamento clínico? Se eu sei que se eu der um tratamento alimentar, fisioterapia, psicologia, conversa com a paciente, medicação, se eu tenho uma gama de ações que eu possa melhorar a qualidade dessa paciente, melhorar a dor. Ah, vou tirar a dor? Provavelmente eu não vou tirar a dor. Mas a dor que é de 0 a 10, 10, virar de 0 a 10, 5, mudou a vida da paciente. É a coisa que a paciente vai conseguir trabalhar e não trabalhar. Então, se você tem um lugar que isso não precisa de muito, é só ter vontade. É só saber alguém que faça. Por exemplo, eu sei fazer, sei. Então, o que eu faço? As pacientes vão comigo no hospital universitário, eu encaminho a paciente, mas eu deixo ela comigo. É por uma questão simples. Pessoal de Pinda, as pacientes de Pinda vai para sua mão ou só o de Taubaté? Tem de Pinda. Tem algumas de Pinda, eu já falei para você, tem de tudo quanto é lugar. Agora não sei te falar como é. Que tem. Eu tenho amigas minhas que trabalham na prefeitura de Pinda, de Taubaté, na UBS de Taubaté, e as pacientes às vezes são reguladas para Aparecida. Não me pergunte Entendi. o porquê. Que é de responsabilidade do Estado, esse tipo de... É o CROSS, né? Sistema CROSS. É o CROSS, é o sistema Agora, CROSS. Eu não sei, não trabalho no CROSS, não imagino como seja, quais são os parâmetros que fazem eles te direcionarem para um lado ou para o outro. Não conheço isso. Nem eu conheço, nem esse CROSS para mim ainda é um ser que eu tenho que conhecer pessoalmente ainda. Eu tenho pessoas que eu trabalho no CROSS. O CROSS ele tem um sistema em que você cadastra essa paciente numa plataforma. A gente coloca a paciente no CROSS, por exemplo, no hospital universitário tem lá as secretárias que ficam lá dentro do ambulatório, elas têm acesso ao sistema, elas cadastram a paciente, tem todo um cadastro sistemático, bem simples, bem intuitivo ali, o CID, você coloca tudo que está escrito no encaminhamento, está escrito no CROSS. E ele, por CID e por especialidade, você consegue direcionar essa paciente. E aí, obviamente, lá, você vai bater ambulatório de cirurgia ginecológica. E o CID, ele vai mandar, essas são minhas opções, qual é a fila mais rápida? É mais ou menos isso, teoricamente é assim. Não existe, o médico de regulação do CROSS, ele só existe principalmente para os casos mais de urgência. Então, por exemplo, o paciente precisa de um procedimento cirúrgico que não tem aqui na Santa Casa do pronto-socorro aqui. Você tem que colocar no CROSS para o regional aceitar, por exemplo. Então, isso é uma maneira de se mandar para o CROSS. Mas aí tem o médico, tem o regulador, nesse caso, quando é urgência. Quando não é urgência, aí não é o médico. É um sistema e as pessoas da central de vaga que vão regulando isso. E aí tá dentro disso a maneira de se preencher
vai te mandar para algum lugar. Por isso que eu provavelmente acho que não tenha uma orientação correta sobre isso para que não haja esses desvios de meio de caminho. Você estava relatando, então, para evitar, né, o surgimento, desde que não seja genético, né, da endometriose, as mulheres têm que ter uma vida muito bem saudável, né, evitar alguns tipos de alimentos, né, evitar álcool, manter o corpo em dia e o sedentarismo para longe da gente, né? Então, para evitar o surgimento da endometriose. Uma outra pergunta. Isso afeta diretamente na relação do casal, relação sexual? O cara tem que entender o que o homem pode ajudar a sua companheira. Eu acho que vale a pena entrar o impacto social da paciente, seja ele sexual, seja ele relacionamento familiar e seja ele profissional. Primeira coisa, no impacto profissional. Essa paciente, tanto é que existem em alguns países do mundo que existem licenças menstruais. A paciente tem o direito de, no período menstrual, não trabalhar. Óbvio que país rico que consegue fazer isso. Mas a paciente que tem dor e é uma dor incapacitante, isso afeta diretamente na produtividade dessa paciente. Ela vai trabalhar menos, ou ela não vai trabalhar, ela vai faltar. Então você já tem um impacto financeiro e socioeconômico, vamos dizer assim. Familiar. A família, nem todo mundo entende, as pessoas não têm essas informações. Então a primeira coisa que falavam para a paciente, essa é frescura. Menina, para de ser fresca. Isso é normal, ter dor é normal, não faz frescura. Essa cultura era muito forte antigamente. Cada vez as coisas vão melhorando, justamente numa situação dessa que a gente está conversando, para conscientização. Então já tinha um impacto familiar. O pai se irritar com a filha, o marido se irritar com a mulher, que, porra, não é possível que a mulher tem 10, 15 dias de dor, 5 dias de dor, que não consegue cuidar da casa, não consegue cuidar dos filhos e não consegue ter relação. Quem consegue ter relação com dor? Então, começa a entrar nesse âmbito. E aí entra um outro detalhe importante que acaba impactando demais na mulher. A mulher, quando ela tem a endometriose lá dentro do abdômen dela, lá no fundo da vagina dela, quando ela vai ter relação, o pênis do homem na penetração vai bater no fundo vaginal. Ali tem a lesão. E ela vai ter dor na hora que bate ali. Então é muito comum a mulher ter o que a gente chama de dispareunia de profundidade. É dor no ato sexual ao impacto do fundo da vagina, lá no fundo. Tem muitas pacientes que, dependendo da lesão, como a maior parte das lesões, elas se localizam nessa região atrás do útero, lá no fundo da vagina, ela vai ter o impacto direto, ela vai ter dor para ter relação. E óbvio que uma mulher que tem dor para ter relação, dificilmente ela vai conseguir ter relação. E aí entra também esse impacto sexual da vida pessoal do casal. Deixa eu falar, você falou na questão da penetração, a mulher tem dor, e geralmente a mulher vai fazer os seus exames de rotina e vai lá, faz seus exames e toda vez tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Esse tá ok, às vezes não é identificado, essa dor é identificada nesses exames ou é só no relato da mulher falando? Depende, porque aí tem um outro detalhe. A mulher que vai passar num ginecologista, ela não está tão confortável. Ela vai numa situação de desconforto, ela vai numa situação em que ela está constrangida, no ponto de vista de vergonha. E ela não tá, ela tá mais tensa. Ela, por estar mais tensa, ela tá mais contraída. A musculatura vaginal tá mais contraída. Então é comum que às vezes a mulher sinta um incômodo no momento do exame ginecológico. Isso quer dizer que eu tenho que pensar em endometriose? Não. Agora, o histórico dessa paciente, tudo esse monte de coisa que eu estou falando, de sintomas e assim por diante. Da conversa. Exatamente. É que isso faz. O exame físico vai me ajudar a suspeitar. Então, a paciente chegou no meu consultório. Doutora, eu tenho dor para ter relação, eu tenho muita cólica menstrual,
é insuportável, tá piorando, a dor vai para bumbum, vai para as pernas, vai para as costas. Ela tem todo um quadro sugestivo. Aí eu vou examinar essa paciente. Na hora que eu faço um toque vaginal, eu sinto no fundo da vagina um nódulo doloroso, meu raciocínio é que ali tem uma endometriose. Então, por isso que eu te falei, no começo, existe a maneira de você ter uma suspeição, alguma coisa que me faça pensar na endometriose pelo exame físico. Só simples fato de examinar a paciente. Agora, não consigo ter certeza de muita coisa. É um exame às cegas, né? É só a sensação. E quem é treinado, quem está acostumado a sentir essas lesões, tem muito mais facilidade de identificar alguma suspeita. Aqui no Vale do Paraíba é só Taubaté que consegue direcionar tudo para Taubaté. Não. Pinda tem serviço de cirurgia ginecológica, Aparecida tem serviço de cirurgia ginecológica, Taubaté, Caçapava... Mas isso no privado. No privado. Não. A Santa Casa de Pinda tem o serviço público de cirurgia. A Aparecida tem, porque as pacientes de Taubaté às vezes são direcionadas para operar em Aparecida. Agora, não sei quem é, não sei como funciona, mas tem. Então, normalmente, aonde eu sei que opera SUS, cirurgia ginecológica, Taubaté, Pinda, Aparecida. Em Caçapava eu também trabalho lá na Fusan, só que só é municipal. Lá só atende paciente Caçapava e Jambeiro. E aí São José também. Entendi. O que chama atenção para a gente é que tem bastante relato de fila demorando, entendeu? Sim. Sendo que várias cidades do Vale têm condições ou tem equipe clínica para fazer a cirurgia e parece que a fila não anda. Mas qual cirurgia? Então, de endometriose. Não, mas aí endometriose não tem no Vale. Ah, entendi. Endometriose, cirurgia ginecológica, mioma, esterectomia, cirurgias que envolvem a parte ginecológica tem no Vale. Certo. Isso normalmente não tem tanta fila. Tinha aqui em Pindamonhangaba, uma equipe assumiu e está dando conta tá girando bem toda a fila, a espera, eu acho que caminhou bastante isso aí. Legal. Doutor, não sei se você sabe, mas você falou dos custos das despesas, são muito elevados. Eu fiz uma pesquisa na cidade de Blumenau. Não sei se você conhece Blumenau. Segundo a notícia, em 10/5/2023, a cidade lá criou um centro municipal, um centro cirúrgico para endometriose. Na sua opinião, você acha importante essa questão da municipalidade assumir essa responsabilidade? Dinheiro. Dinheiro. Tudo igual dinheiro. Você assume. Porque você precisa de dinheiro para ter profissional capacitado. Pensa, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. Isso aqui precisa ter num centro de endometriose. Medicação. Quantos profissionais precisam? Oi? Repete para a gente os profissionais aí. Uma equipe. Nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, cirurgião de aparelho digestivo, cirurgião do sistema urinário, ginecologista, equipe de dor, que precisa tratar a dor, especificamente a dor da paciente. São muitas equipes, são muitos profissionais. No serviço particular, e eu trabalho no convênio, você tem dificuldade de ter essas equipes. Mesmo no... Falta profissional ou falta gente especializada? Falta gente especializada que atenda particular, eu acho fácil. Isso é tranquilo. Agora, que receba pouco, trabalhe num sistema mais enxuto de salário, tem pouca gente. E aí e outra, além de tudo isso, eu vou ter que ter um serviço que converse, né? Então, eu preciso montar um serviço em que o fisioterapeuta converse com o nutricionista, que converse com o ginecologista, conversa com... Você entendeu? Por que precisa do fisioterapeuta? Fisioterapia, porque é muito complexo quando a gente vai falar sobre a parte cirúrgica. Mas, além disso, existe uma entidade dentro da endometriose que é a dor miofacial. Então, vamos imaginar que a paciente tem cólica.
dor pélvica. Quando qualquer pessoa tem dor de cabeça, ela dá aquela contraída, ela fecha o olho, ela contrai. A paciente contrai a musculatura pélvica. Então ela fica contraída sempre que ela está com dor. E ela está sempre com dor. Isso vai causando lesões musculares, isso vai causando distensões musculares. E ela começa a ter dor muscular pélvica. E aí você tem tratamentos de fisioterapia, chamada fisioterapia com biofeedback, uma série de técnicas que o fisioterapeuta consegue ir soltando e relaxando e melhorando essa questão muscular pélvica. Então você pega uma paciente com dor pélvica, dependendo da dor, obviamente, e ela vai para uma fisioterapia pélvica, ela tem uma melhora considerável da dor. Isso é um dos tratamentos. Além de que quando você opera a paciente, você tem uma série de situações dentro da cirurgia que você pode afetar o sistema neurológico do mecanismo urinário ou da sensibilidade urinária e intestinal. E a fisioterapia é meu tratamento, é minha reabilitação. Então eu preciso também da fisioterapia para isso. Então eu tenho uma ação muito grande, multiprofissional na paciente de endometriose. Pilates resolve ou não? É assim, Pilates seria como se fosse uma manutenção, mas é muito específica a fisioterapia. E além de tudo, você precisa ter um profissional que saiba fazer, que já também não é tão fácil de achar. Não. Porque você falou, né? 10 anos, querendo ou não. Não, 10 assim, mas assim, os últimos 10 anos de um médico, é o boom, né? Onde está tendo aquela coisa mais massiva, né? Muita gente falando, muitos profissionais se capacitando, então a gente está no meio do crescimento. Quando tem mais profissionais se capacitando, a tendência é o custo diminuir, certo ou não? Sim e não, né? As pessoas, de uma certa forma, hoje em dia, elas não querem mais ganhar pouco, né? Se tem aquela tabela. Oferta e demanda, né? Não, é só você entrar no Instagram, quantas pessoas têm a proposta. Se você pôr lá endometriose, você vê quantos médicos e profissionais de saúde falam de endometriose numa plataforma de rede social. Nem todo mundo tem a capacidade, mas está vendendo serviço. Entendi. Porque, tipo assim, eles viram que falta. Eu acredito. Isso é negócio, vamos lá falar assim. Ver que falta especialista. Eu vou nessa área, porque como falta o custo é lá em cima, eu entro nessa área e me ganhar mais. Só que a partir do momento que se oferece mais mão de obra, a tendência deveria ser diminuir, né? Ou não. A tendência é o mercado... Você tem um grande problema. Quer dizer, alguns problemas, mas os principais. A baixa qualidade de formação. Por mais que eu forme muitos, eu não necessariamente estou formando bons. Essa é a grande diferença. Outra coisa, eu não tenho, além disso, esse monte de gente que vai sair, quem está disposto a ganhar pouco? Tem esse detalhe. Econômica, né? Muito peso na questão econômica. Não é só a questão de ser um nicho bom, mas é um nicho que a paciente, aí entra ao lado do cruel da história. A mulher tem 5, 6 anos de dor, ela não aguenta mais dor, ela faz qualquer coisa para tirar a dor dela. E ela paga qualquer valor para isso. Aquela dor constante, 1 ano, 2 anos, eu falo pro senhor, 2 anos, né? Não, muito mais. Mas tipo assim, você com aquele 1 ano, 2 anos, com aquela dor direta, assim, é desesperador. Psicologicamente é desesperador. A pessoa, às vezes ela absorve aquilo e faz de conta que é parte dela já. Né? Tem muitas pessoas que acostumam com a dor. O problema é que quando essa dor começa a causar um prejuízo funcional. Então, você ter dor é ruim, é péssimo, é horroroso. Mas enquanto isso não atrapalha a sua função vital, as suas necessidades vitais, o seu trabalho, o mínimo que você consegue desenvolver, quando isso afeta, aí muda. Então, isso que me assustou foi você relatando aí que, depender do diagnóstico, né, pode... O útero não, o intestino, ele pode fechar. Tem várias complicações. Tem uma moça que operou comigo, que ela tinha 32 anos e perdeu o rim esquerdo, sem saber. Ela não tinha... além de tudo, a endometriose é sacana, porque 20% das pacientes são assintomáticas. Não sentem nada, não sente cólica, não sente nada.
Só que aí, de repente, ela não consegue engravidar, ou ela começa a ter a complicação da endometriose. Então, imagine uma paciente que não tem dor para menstruar, não tem cólica, tá tudo bem. Só que, de repente, ela não consegue mais fazer cocô. Não vai. Tá? As fezes afinaram, ela tem que fazer uma força muito grande, parece que está entupida, e aí ela começa a procurar, nessa que está procurando, ela descobre que ela tem uma endometriose horrorosa na parte intestinal, que está obstruindo o intestino dela. Tem paciente assim? Tem paciente assim. Essa moça que eu tô falando, ela começou a ter dor, uma coisa estranha, estava meio estranha, a perna dormente, né? Foi ver, ela tinha uma endometriose pro lado esquerdo do organismo dela, que fechou o ureter dela, o rim dela parou de funcionar do lado esquerdo, só que o lado direito compensou, então ela perdeu o rim esquerdo, e ela começou a ter uma lesão de endometriose, e ela sentia a irradiação do nervo da perna, então ela começou a sentir um negócio diferente na perna dela. Então você imagina uma mulher de 32 anos perdendo um rim por uma endometriose. Só que essa situação é uma situação atípica, não é o comum. Não é o que é o habitual, a maioria. A gente está falando de coisas mais esdrúxulas, coisas mais fora do padrão, que isso sempre vai acontecer em todas as doenças. Sim. É assustador, né? Ver os relatos, ouvir os relatos, né? Para mim é mais triste ainda a questão da demora, entendeu? Não dar uma satisfação, entrar numa fila, né? Mas aí o que me incomoda é a falta de consciência do gestor público em achar uma solução Sim. mais fácil. Não precisa. Aí entra a minha questão. É caro? É difícil? Precisa de um centro especializado? Legal. Ah, não tem como montar aqui. Tudo bem. Mas crie mecanismos de aliviar isso para paciente. Mas isso depende de políticas públicas do gestor local, ou depende, por exemplo, de um colegiado para definir isso de maneira mais... Não sei te falar com quem para quem é a competência de avaliar isso. Mas vamos pensar. Eu acho, por uma questão, é óbvio que eu sou eu tenho uma visão mais viciada, né? Porque eu trabalho com isso e vejo isso todo dia. Mas eu vou te dar um exemplo do hospital universitário. A quantidade de pacientes que eu recebo e coloco no cross por endometriose profunda é muito grande. Muito grande. Por dia, eu tenho um ambulatório uma vez por semana. Uma vez por semana, eu acho que uma paciente eu coloco na fila. Então, você imagina no final do ano quantas pacientes eu coloquei na fila do cross para endometriose profunda? Um monte. Por que essas pacientes não existe alguém percebendo? Aí, porque alguém vai olhar para o cross e falar, putz, eu tenho uma enormidade de pessoas esperando esse problema. Aí você começa ter, né? Você começa a ter um monte de reclamação na Secretaria da Saúde que, poxa, olha, doutor, eu tô com dor, senhora, eu tô com dor e eu preciso dar. Aí você tem isso você consegue identificar. Você consegue identificar um problema, tem um problema. Não tenho vaga de endometriose. Tá, eu consigo resolver isso do ponto de vista definitivo? Não vou conseguir, vai ter dificuldade. Preciso falar com o governador, preciso falar com o ministro, não consigo falar. Então, mas como que eu posso amenizar? Pega quem é o profissional que trabalha, chega assim, amigo, como é que eu posso ajudar essas pacientes? Aí o que eu tô falando para você, olha, vamos abrir um ambulatório de fisioterapia, vamos abrir um ambulatório de nutrição, vamos abrir um ambulatório de dor. Isso eu faço com poucos profissionais, que é perfeitamente cabível de se fazer aqui, e você consegue amenizar o problema, melhorar as condições dessas pacientes. E aí depois você consegue pensar no problema maior, que seria o centro mais especializado. Agora, a gente pensando em município, pensando em estado, principalmente município, eu tenho que pensar naquela atenção mais básica, que é a fisioterapia. Eu não tenho fisioterapia com facilidade no hospital universitário, não tenho. Eu tenho uma paciente que precisa de uma fisioterapia por qualquer motivo, é muito difícil. É muito difícil essa paciente conseguir. Não é possível. Quantos fisioterapeutas são formados? Não é possível que você não consegue montar um ambulatório. Em Pinda tem a fisioterapia aqui, e tem em Pinda e no Moreira César. Agora não sei se há. Então, mas aí você tem oferta Mas é a fisioterapia da ortopedia?
Porque ortopedia, não essa que você está falando. É totalmente diferente. E lembrando que essa fisioterapia pélvica também serve para paciente que tem incontinência urinária que precisa da fisioterapia. Então, você precisa pensar em um outro ambiente. A gente precisa segmentar o problema. Qual é o meu problema? Endometriose. Como eu trato a endometriose? Fisioterapia específica para endometriose. Eu vou procurar quem faça. Aqui em Pinda se criou, no passado, tão recente, vamos lá, 10 anos atrás, o Centro de Saúde da Mulher, onde era, não sei se chegou a ver, onde era o prédio da antiga Unimed. Sim. Lá era o Centro da Saúde da Mulher, com o objetivo para focar na questão da saúde da mulher. E acima era o pronto-socorro infantil, porque geralmente a mãe vai com o filho, entendeu? Então já tudo próximo, já resolvia. Eu comecei aqui em Pinda, eu tinha acabado, acho que era recente isso. Infelizmente, o atual prefeito ele desmontou. Agora o nome, ainda bem que pegou, né? Saúde Centro da Mulher, mas Centro de Saúde da Mulher não tem nada. Agora é um tal de Centro da Família, entendeu? E hoje a tendência da humanidade tem mais homens, tem mais mulheres do que homens, e a tendência da humanidade também é envelhecer mais do que ter mais jovens, certo? Estamos envelhecendo mais. Sim. Né? E sobrevivendo mais aí tempo aí também. A endometriose, ela não tem idade para começar. Ou tem, lógico, depois do período menstrual. Ela abrange o período menstrual da mulher. Então, vai do início do meio da adolescência da mulher, né? O início que ela começa a menstruar. Mas não é tão comum, é mais difícil que a menina muito jovem tenha endometriose. Vamos botar uma faixa etária de 17, 18 anos até a menopausa. Entendi. Doutor Fernando, o papo tá bom, já estamos aqui 1h23 falando sobre esse assunto, né? Algumas pessoas participaram aqui, não deram boa noite. O Giovanni aqui, o doutor Giovanni, ele é dentista aqui de Moreira Serra. Parabéns para você, tem uma suma importância para as mulheres, os homens também precisam ouvir sobre o tema. Esse é o objetivo nosso, difundir mais esse tema, dessa conversa, porque a gente recebe relatos de mulheres, né, com dificuldade de conseguir iniciar um tratamento, com dificuldade de ter um diagnóstico, com dificuldade de, com o diagnóstico, conseguir a cirurgia, né? E hoje temos aqui na nossa cidade, morando em Pindamonhangaba, o doutor Fernando Capucin, ele é médico, tem a clínica particular dele, certo, doutor? Tem sua clínica, né? Sim. Tem sua clínica, também é médico do SUS, ele relatou, atende lá no Hospital Universitário de Taubaté, né? Dentro, na medida do possível, dentro do sistema SUS, ele está lá rebolando para atender o que dentro da possibilidade, né? Sim. É um jovem médico, super inteligente, super disposto, ele tem essa maneira didática de conversar, né, que muitas pessoas gostam, né, de explicar cuidadosamente, né. Eu várias vezes conversei com ele, ele tira várias dúvidas, 1, 2, 3 vezes, até a pessoa se sentir segura. Doutor Fernando, qualquer pessoa pode procurar você? Como que eu faço para achar o doutor Fernando? Ou você tem alguém que possa te ajudar nesses atendimentos? Como que eu faço para falar com o doutor Fernando? Normalmente na minha clínica, eu tenho uma clínica aqui na Pindamonhangaba. O pessoal do SUS, o SUS só é meio difícil de me achar lá no SUS, porque depende do CROSS. Meu ambulatório é um ambulatório cirúrgico, é um ambulatório mais direcionado. E no consultório, mas aí é mais tranquilo. Entendi. Doutor Fernando, eu quero agradecer você, sua predisposição de estar conversando comigo hoje. Eu espero ter mais vezes. Te mandei a mensagem na mesma hora, Gustavo, estamos juntos, estou dentro. Né? É um assunto que a gente gosta de falar e você está sempre disposto a compartilhar conhecimento e fomentar o bem-estar da saúde. Eu, pessoalmente, agradeço você de coração e agradeço muito a você no meu vínculo de contatos e sinal de amizade também, né? Então, eu agradeço desde já por ter aceitado o convite. Você quer deixar algum último recado aí para as mulheres, para os pais, para as famílias, para se cuidarem? Fica aí, a live está à disposição de você. Quem trabalha com endometriose só pode falar uma única coisa, que as pessoas têm que pensar na possibilidade de endometriose. Aquela velha história, dor não é normal. Então, a partir do momento que
que precisar de dor, tenho dor, é uma dor diferente, procure ajuda. Às vezes não acha no primeiro, procura no segundo, não achou no segundo, procura no terceiro, mas não desista, não acha que é normal. Eu acho que essa é a principal coisa. Não para as mulheres, mas para os homens, que é o início da conversa, dá atenção para isso. Escuta, veja o que a pessoa tem, vamos procurar o problema. Eu acho que isso não é só endometriose. Todos os problemas que a gente tem que tentar achar uma solução. Não adianta achar que está tudo bem. Tá me ouvindo? Tô. Pode continuar, desculpa. Não, é isso. Eu acho que é mais importante a gente não achar que está normal se você tem um problema, né? Principalmente na endometriose. Então, todas as campanhas, tudo que está relacionado com a Sociedade Brasileira de Endometriose, os médicos que lutam pela endometriose, a ideia é dar a consciência para a mulher de que ela precisa procurar ajuda se ela tem uma dor que não é normal, aquela dor que foge do habitual, do controle. Não é normal ter dor. Isso é muito importante para a paciente. Doutor, para fechar com chave de ouro essa live, né, a nossa conversa, não foi combinado, foi espontâneo. Eu vou ler esse comentário da Lucimara, pelo menos um, doutor Fernando, que a gente conseguiu dentro, ao vivo agora, porque depois essa live fica na internet, vai rodar, mais pessoas vão ver, lógico. Mas a Lucimara Trindade escreveu assim: parabéns, descobri que eu tenho endometriose e fiquei perdida sem saber o que fazer e onde ir. Agora eu descobri um caminho, vou até você. Ou seja, né, essa live, pelo menos, essa nossa conversa de endometriose ajudou alguém, né, pelo menos a buscar um caminho, uma solução, o conhecimento liberta, o conhecimento salva, né? Então, acho que é importante Esse é o isso. grande objetivo. Eu acho que quanto mais a gente fala das dificuldades e dos problemas que existem, esses problemas eles aparecem, né? Você consegue tentar dar uma visão, uma solução para quem está precisando dessa solução, né? Que bom. Eu fiquei feliz, né? Acabei de Também ficar muito feliz. gosto muito de conversar o que precisar de saúde ou não saúde, eu gosto de falar. Pode falar comigo. Ok. Fernando, muito obrigado. Eu quero que você tenha uma boa noite. Um abraço para sua família, sua mãe, né? Pode Que Deus esteja sempre iluminando você no seu caminho, que a área de medicina é muito importante para nós aqui no nosso país. Você é um cara Amém. de ouro. Obrigado. Sucesso para você. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.